Oh my God. Are you guys okay? Sorry, sir. I know he's got... 20 pessoas morando em 5 cômodos, 16 crianças, uma casa de pouco mais de 100 metros quadrados. E segundo o promotor do caso, se a polícia tivesse chegado 24 horas depois, a gente não estaria contando essa história. A gente estaria contando sobre um velório. Oi meu povo, sejam bem-vindos de volta ao canal Serial Crimes. E se você é novo aqui, primeiro aperta o like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho, porque hoje o caso é daqueles que fica na sua cabeça o resto do dia. E se você já é da família, você sabe, comenta presente aqui embaixo que eu quero saber quem tá comigo até o final desse vídeo. Porque olha o que aconteceu. Uma casa numa vila pequena do interior dos Estados Unidos, onde os vizinhos diziam que parecia abandonada. Só que dentro dela havia crianças, muitas crianças, vivendo há quase 4 anos trancadas praticamente em um único cômodo, cercada pelo próprio lixo e pela própria sujeira. E a pergunta que ninguém ainda conseguiu responder por completo é essa: como é que 16 seres humanos ficaram invisíveis por anos, bem debaixo do nariz de uma comunidade inteira? Fica comigo porque essa história tem camadas que vão te deixar sem fôlego. Vamos começar. Hendon é uma vila de pouco mais de 700 habitantes no condado de Vinton, no sudeste do estado americano de Ohio. É o tipo de lugar onde, em teoria, todo mundo conhece todo mundo. Casas espalhadas, ruas de terra, o silêncio típico do interior. Fica a cerca de 100 quilômetros da capital do estado, Columbus. Na rua Homer, uma das ruas dessa vila, existia uma casa. Por fora, segundo moradores locais, ela parecia simplesmente vazia. Um vizinho identificado como Joseph Stewart, de 60 anos, que mora a 3 casas de distância há 6 anos, afirmou que nunca viu nenhuma criança por ali. Nenhuma. E exatamente esse é o primeiro grande choque desse caso. Não foi um bairro de olhos vendados, foi um bairro inteiro que aparentemente nunca teve motivo para suspeitar de nada, porque simplesmente não havia sinais visíveis. Sem crianças brincando na rua, sem matrícula escolar, sem idas ao médico. Um vazio perfeito, construído, segundo os investigadores, ao longo dos anos. E na terça-feira, dia 30 de junho de 2026, por volta das 10 da manhã, agentes da polícia do condado de Vinton chegam à casa da rua Homer para cumprir um mandado de busca. Mas atenção, esse mandado não tinha nada a ver com as crianças. Ele fazia parte de uma investigação paralela, aberta havia cerca de 1 mês, sobre denúncias de violência doméstica e negligência infantil dentro daquele mesmo endereço. Uma investigação que, segundo o procurador-geral de Ohio, Andy Wilson, ninguém esperava que fosse revelar o que revelou. Existe também outro fio dessa história que vale a pena esclarecer, porque a imprensa americana ainda está apurando. Registros judiciais mostram que no mesmo dia da operação havia um mandado de prisão em aberto contra um dos moradores da casa, o Gary Sider Jr., por 4 acusações de exposição indecente, atos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 23, 27, 29 e 31 de maio de 2026, e que, de acordo com os documentos, envolveriam pessoas de fora do núcleo familiar. Até a publicação das últimas informações, as próprias autoridades não haviam confirmado publicamente se esse mandato foi o gatilho direto que levou os policiais até a porta daquela casa. O que se sabe com certeza é isso. Quando os agentes entraram, eles não estavam procurando crianças. E mesmo assim, foi o que eles encontraram. E foram 16 crianças. Are you guys in school? Are you okay? O procurador-geral Andy Wilson descreveu a cena como uma das piores que já viu em sua carreira. Segundo ele, ao entrar no imóvel, os investigadores encontraram um cenário de sujeira extrema, com fezes humanas espalhadas pelos ambientes.
Parecia terceiro mundo, disse Wilson em entrevista coletiva. O xerife do condado, Ryan Kane, foi ainda mais direto. Segundo ele, boa parte dos animais de criação da região vivem em condições melhores do que aquelas crianças viviam. De acordo com os investigadores, a maior parte das 16 crianças passou os últimos 4 anos confinadas, na maior parte do tempo em um único cômodo de aproximadamente 3,60 metros por 3,60, o equivalente a um quartinho bem pequeno. O xerife afirmou que não foram encontradas jaulas ou correntes dentro da casa, mas não detalhou publicamente de que forma as crianças eram mantidas ali dentro. E a casa, segundo registros do condado, tinha 5 cômodos e um único banheiro, com pouco mais de 124 metros quadrados, somando o térreo e o porão. O imóvel pertencia a um fundo em nome de uma moradora de Hamden que faleceu em abril de 2025. Havia água encanada e as contas de água, esgoto, coleta de lixo estavam registradas em nome de uma das adultas presas, que é a Christina Sider. E segundo os registros, estavam todas contas em dia. O imposto sobre a propriedade também estava pago. O último boleto de fevereiro foi no valor de $960,88, ou seja, por fora, formalmente tudo parecia dentro da normalidade burocrática. Água, luz, imposto, tudo pago. Só que atrás daquela porta havia 20 pessoas vivendo, 4 adultos e 16 crianças, em um espaço que para uma família comum já seria pequeno até para 4 ou 5 moradores. As crianças resgatadas tinham entre 1 ano e meio e 18 anos. Segundo documentos judiciais, as idades registradas eram 18, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6 e 5 anos. Além de 3 pares de irmãos gêmeos de 4 anos, de 2 anos e de 1 ano e meio. O procurador-geral Wilson afirmou que várias das crianças tinham uma capacidade de comunicação extremamente limitada e algumas não conseguiam se comunicar verbalmente de forma alguma. Segundo ele, uma das vítimas, uma jovem de 18 anos com deficiência de desenvolvimento, não conseguia nem mesmo escrever o próprio nome. 7 das 16 crianças foram levadas a hospitais na região de Columbus. 2 delas precisaram ser transportadas por helicóptero para centros de trauma de alto nível. Uma estava em estado crítico, precisando de suporte para respirar. Segundo o próprio Wilson, se a operação policial tivesse ocorrido apenas um dia depois, existia uma probabilidade alta de que uma ou mais dessas crianças não sobrevivessem. Deixa isso te atravessar por um segundo. 24 horas. Foi essa margem, segundo a autoridade, que esteve dentro daquela casa. As crianças foram colocadas sob custódia temporária do Departamento de Serviços de Emprego e Família de Ohio, o equivalente ao Conselho Tutelar americano. Enquanto a justiça decide o futuro de cada uma delas, foram presos 4 adultos apontados pelas autoridades como pais e avós das crianças. Gary Sider Jr., de 36 anos, Elizabeth Sider, de 33 anos, identificado como pais. Gary Sider Sr., de 73 anos, Christina Sider, de 66 anos, identificado como avós. E aqui está um dos detalhes mais chocantes confirmados por registros de cartório no estado da Virgínia Ocidental. Gary Sider Jr. e Elizabeth se casaram em 31 de março de 2008. Ele tinha 18 anos e ela tinha apenas 15 anos. O primeiro filho do casal nasceu apenas 2 meses depois, em 30 de maio de 2008. E de acordo com o advogado de Elizabeth Sider, Thomas Tolley, ela deixou a escola após o ensino médio incompleto. E todos os 16 filhos nasceram em hospitais da região, ou seja, houve sim algum contato inicial com o sistema de saúde, ao menos nos nascimentos das crianças. Segundo o mesmo advogado, Gary Sider Jr. trabalhava fazendo entregas por aplicativo e estava, segundo ele, em busca de um outro emprego. E investigadores acreditam que a família viveu em diferentes cidades do sul de Ohio ao longo de praticamente 2 décadas. E que esse movimento constante pode ter ajudado a evitar qualquer tipo de registro médico
ou governamental mais consistente sobre as crianças. Talvez a pergunta mais dolorosa desse caso seja também a mais simples: como ninguém percebeu? A resposta, segundo especialistas e autoridades, está numa combinação de fatores. Primeiro, nenhuma das 16 crianças estava matriculada em escola. O distrito escolar local do condado de Vinton confirmou que não existe nenhum registro de matrícula em nome de qualquer uma delas. E escola, nos Estados Unidos, é um dos principais mecanismos de proteção infantil. Professores e funcionários são, por lei, obrigados a denunciar sinais de maus-tratos. Sem a escola, esse mecanismo simplesmente não existia para essas crianças. Segundo, não há indícios de acompanhamento médico regular. Sem consultas, sem exames, sem vacinas registradas. Outro ponto de contato que normalmente levantaria alertas simplesmente não aconteceu. E uma professora da Universidade de Ohio, especializada em educação rural e pobreza, Jacqueline Young, explicou à imprensa americana que quando uma criança não frequenta a escola nem passa por avaliações médicas, praticamente não existe ninguém treinado para identificar os sinais de negligência. Ela lembrou que esse tipo de avaliação de rotina existe justamente para isso, para checar o bem-estar, o desenvolvimento de uma criança. E o terceiro fator, talvez o mais simples e o mais perturbador, é a mudança constante de endereço. Uma família que se movimenta de cidade em cidade ao longo de 20 anos dificilmente cria vínculos duradouros com os vizinhos, escolas ou até mesmo postos de saúde. O tipo de vínculo que, com o tempo, começa a levantar suspeitas. Os 4 adultos foram formalmente apresentados na justiça na quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, no Tribunal de Vinton County. Cada um deles responde a 16 acusações, uma para cada criança, de negligência infantil classificada como crime grave de 2º grau. O tipo de acusação usada quando existe alegação de dano físico grave. Somadas, as acusações contra os 4 ultrapassam 60 anos. Todos os 4 se declararam inocentes. A fiança foi fixada em $300 mil por pessoa e a justiça determinou que nenhum dos 4 pode ter contato entre si, nem com nenhuma das 16 vítimas, caso venham a pagar a fiança. É importante deixar bem claro aqui que até o momento da gravação desse vídeo não existe uma condenação. O que existe é uma denúncia formal, a qual os 4 responderam com um não categórico. O próprio advogado de Gary Sly Sr., Dorian Kate Baum, publicou uma nota afirmando que o caso está em estágio extremamente preliminar. Segundo ele, ainda não existe nenhuma acusação definitiva pelo júri de acusação, apenas uma denúncia inicial que já foi até alterada uma vez. Baum também criticou publicamente o que ele descreveu como uma tentativa de figuras políticas e da própria promotoria de pré-julgar o caso na opinião pública, antes mesmo da primeira audiência de mérito. E ele pediu, nas palavras dele, que todos deixem o processo acontecer, porque ele reforça que seu cliente tem direito à mesma presunção de inocência que qualquer outra pessoa acusada. O promotor do condado, William Archer, por sua vez, foi enfático em um ponto. Segundo ele, este não é um caso de tráfico de pessoas. É, segundo a própria promotoria, uma situação intrafamiliar, o que juridicamente não diminui a gravidade das acusações, mas ajuda a entender o contexto que os investigadores estão apurando. E aqui entra um contraponto que, por justiça com a própria história, precisa estar nesse vídeo. O advogado de Elizabeth Sider, Thomas Tolley, disse à imprensa que, quando a visitou na cadeia, ela estava chorando e exausta, e que a primeira pergunta dela foi sobre os próprios filhos. Segundo o advogado, ela se considera, nas palavras dela, uma mãe em tempo integral. Tolley foi além e discordou publicamente da forma como o procurador-geral descreveu a família. Segundo ele, mal exige intenção de causar dano e, segundo sua avaliação até aquele momento, ele não teria visto evidências desse tipo de intenção por parte da Elizabeth.
Para o advogado, o que existe nesse caso talvez seja menos sobre maldade e mais sobre isolamento extremo prolongado por anos. É uma leitura, claro que por parte da defesa, e cabe à justiça, com base em provas, decidir quem está certo. Mas trazer essa camada é importante para não nos transformarmos um processo judicial ainda em andamento numa sentença definitiva que nós mesmos aqui no YouTube, no canal Serial Crimes, não temos autoridade para dar. O governador de Ohio, Mike DeWine, classificou o caso como trágico e afirmou ter conversado diretamente com o xerife local, oferecendo apoio do Estado aos serviços de assistência social do condado. Segundo ele, é de partir o coração saber das condições em que essas crianças viviam e do estado de saúde em que foram encontradas. Enquanto isso, a grande pergunta que fica no ar é sobre o futuro dessas 16 crianças. Cada uma passa agora por avaliações médicas e psicológicas individuais. Segundo autoridades ligadas ao caso, é praticamente certo que nem todas poderão permanecer juntas. Algumas, talvez, fiquem com um ou dois irmãos. Outras podem precisar de acompanhamento em unidades terapêuticas especializadas, dependendo do grau de impacto que 4 anos de isolamento tenham deixado em cada uma. E se você acompanha esse canal, sabe que casos de isolamento e negligência extrema em crianças não são inéditos. E por mais dolorido que seja, vale entender o que a experiência de outros casos parecidos já mostrou sobre o caminho que vem depois de um resgate como esse. Em 2018, na Califórnia, o mundo conheceu o chamado caso Turpin. 13 irmãos de 2 a 29 anos mantidos por anos pelos próprios pais em condições de tortura, alguns até acorrentados às camas. Uma das filhas, então com 17 anos, conseguiu escapar por uma janela e chamar a polícia. Foi assim que tudo veio à luz. Os pais, David e Louise Turpin, se declararam culpados e foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E o que aconteceu depois com os irmãos já resgatados é um alerta que vale a pena levar para esse caso de Ohio. Anos depois, alguns dos irmãos Turpin relataram em entrevista, em processos judiciais, terem sofrido novos abusos dentro do próprio sistema de acolhimento que deveria protegê-los. Ou seja, o resgate é só o primeiro passo. Não é de forma alguma o fim daquela história. E outro caso que ilustra bem esse ponto é o da menina conhecida como a garota da janela, lá nos Estados Unidos. Foi uma criança encontrada em 2005 na Flórida, após anos vivendo isolada, praticamente sem qualquer estímulo humano. E mesmo depois de adotada por uma família que lhe deu de fato amor e cuidado, os especialistas que a acompanharam constataram que boa parte do atraso do desenvolvimento causado por aqueles anos de isolamento não pôde ser totalmente revertido. Não existe fórmula mágica. Existe, isso sim, um caminho longo, incerto e que depende de cada caso. Eu trago esses 2 exemplos não para comparar histórias diferentes como se fossem iguais. Cada família, cada contexto, cada acusação é distinta. E a Justiça de Ohio ainda está apurando o que realmente aconteceu dentro daquela casa na Rua Homer. Trago para que a gente entenda, com base em casos concretos, o tamanho do desafio que está só começando para essas 16 crianças. No momento, a investigação segue em andamento. Autoridades já indicaram que novas acusações podem ser apresentadas conforme as provas coletadas na casa, incluindo objetos, registros e possíveis relatos das próprias crianças. À medida que profissionais especializados consigam se comunicar com cada uma delas, continuam sendo analisadas. Ainda não há data marcada para uma próxima audiência, mas os 4 acusados já contam com defensores públicos designados pela Justiça. E é fundamental repetir, enquanto o processo não chega ao fim, enquanto não existe uma condenação, a palavra que vale juridicamente para Gary Sider Sr., Christina Sider, Gary Sider Jr. e Elizabeth Sider é a mesma que vale para qualquer cidadão nessa posição. Inocentes até que se prove o contrário. E fica essa sensação estranha, né?
de indignação e ao mesmo tempo de impotência. Porque gosta-se ou não do desfecho que a justiça vai dar a esse processo, tem uma pergunta que esse caso já deixou e que não é sobre 4 pessoas presas em Ohio. É sobre todos nós. Sobre como uma comunidade inteira pode conviver por anos ao lado de um sofrimento que ninguém quis ou ninguém conseguiu enxergar. Um funcionário de loja que talvez, sei lá, tenha visto uma criança magra demais e não fez a ligação, um vizinho que achou estranho, mas seguiu seu dia, um sistema que só percebe quando alguém já bate a porta por outro motivo, quase que por acaso. E eu não vou te dizer que essas 4 pessoas são monstros, porque essa não é a palavra que cabe a mim decidir. Isso é trabalho da justiça americana, com provas, com processo, com direitos de defesa, exatamente como deveria ser para qualquer um de nós se um dia estivéssemos no banco dos réus. O que eu posso te dizer com toda certeza é que 16 crianças passaram anos vivendo de um jeito que nenhum ser humano deveria viver. E isso por si só já é motivo suficiente para a gente parar, respirar e se perguntar: quantas outras portas e quantas outras ruas silenciosas será que escondem a mesma história, só esperando que alguém um dia resolva verificar? E se esse caso te marcou como marcou a mim, deixa aqui nos comentários o que você achou de mais perturbador nessa história. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque a gente vai continuar acompanhando esse processo e, é claro, sempre com muito cuidado para trazer só o que for oficialmente confirmado. Um abraço a todos vocês e até o próximo caso.